Boa tarde a todos. Agora estamos no ar. Que bom estar com vocês aqui mais uma vez. Tema escolhido da tarde: pensamento espírita. A gente pensa bastante, não pensa? Nossa, a gente não para de pensar a nossa vida toda. E o tema que eu escolhi esta vez foi para a gente falar de bem-aventurados os aflitos. Aflição. Temos aflições no nosso dia a dia? Então a gente vai fazer uma reflexão nessa tarde. O que a doutrina espírita, o pensamento espírita fala sobre o sofrimento para nós? Certo? Eu emprestei aqui da casa, como foi dito, ali a biblioteca tem uma vasta, inúmeros livros muito bons. Eu emprestei o livro Plenitude, da Joana de Ângeles, há um tempo atrás, e tem um capítulo que me deixou assim muito feliz com a definição que ela deu de sofrimento para a gente. Aí ela colocou para nós: existem 3 tipos de sofrimento. Sofrimento do sofrimento. Nossa, mas o que será que é isso? É eu sofrer porque sofro. Sofrer porque sofro, verdade. Aquela pessoa que, vamos dizer assim, tem os problemas, tem dor, né? Aí ela se lastima, ela se revolta, ela fica triste. Aí ela sofre porque sofre. Veja como é duplicada a dor. Vocês não concordam? Porque, você já passar por problemas nesta encarnação e ainda sofrer, porque a palavra sofrer já vem definir para nós que alguma coisa não está boa, né? Que está trazendo dor, que está trazendo incômodo. Então, sofrimento do sofrimento. Então, a dor. Outra questão. Quando a pessoa perde o emprego, vamos dizer. Nossa, daí ela se lastima, ela se revolta, ela fica chateada e ela reclama para todo mundo. É um sofrimento do sofrimento. E daí ela fica tentando achar justificativas para tudo aquilo e remoendo a mesma história. Não traz sofrimento? O Jean faz uma palestra e tem um slide que ele coloca uma vaca assim, mordendo ruminando a comidinha, né? Tipo, remoendo. Às vezes, a gente tem pensamentos que você fica assim, lembra do pensamento, e você lembra e relembra novamente. Isso, sofrimento do sofrimento. Porque cada vez que você recorda o fato que você viveu, dói da mesma forma. Dói do mesmo jeito. Então, a gente prestar atenção de como que a gente está fazendo para superar as nossas dificuldades. Então, vejam, ficar repetindo. Então, às vezes você tem aquele vizinho, aquele parente ou aquele amigo assim que ele vem vindo lá e você já sabe até a história. Nossa, mas já sei que vai me contar a mesma história, a mesma dor, o mesmo problema, a mesma dificuldade. E, na certa, a pessoa só repete e ela fica com uma monoideia que se fala. Quer dizer, a pessoa centraliza aquilo na sua mente e não modifica. Faz bem isso? Não, de forma nenhuma. Porque aí faz com que os nossos pensamentos fiquem congelados, parados. E isso só vai trazer para nós, vamos dizer assim, mais não vou dizer atraso, mas a gente vai paralisar tudo aquilo que a gente tinha que, vamos dizer assim, aprender naquele instante. Então vejam, sofrimento do sofrimento, Joana de Ângeles diz para a gente. E quando a gente sofre uma traição, e a pessoa fica lembrando da traição, sofrendo da traição, relembrando o problema, sofre porque sofre. Vejam só que interessante, né? Porque muitas das vezes essas reclamações, essas lamúrias, em vez de trazer um estado educacional para nós, o que ela faz? Ela faz com que a gente fique parado.
Não vai nem para frente nem para trás. Uma coisa que eu também estava estudando no Evangelho, vocês já viram que tem bem sofrer e mal sofrer? Já pensaram nisso? Como que é mal sofrer? Bem sofrer, gente, é quando a gente aprende com o sofrimento. Porque vem a dor, vem a dificuldade, e a gente aprende. A gente aprende assim, por exemplo, puxa vida, então, se eu andar descuidado na rua, eu vou tropeçar, vou cair, vou me machucar, e vai causar um sofrimento, uma dor. Vou me policiar. Se eu, de repente, magoar alguém, se eu discutir com alguém, se eu fazer injúrias para alguém, eu vou magoar e vou fazer sofrer, e eu também vou fazer sofrer. Certo? Então, bem sofrer e mal sofrer é quando a gente aprende com aquela passagem que a gente tem. E mal sofrer? Nossa, você já está sofrendo. Indo mal? O que será que é isso? Mal sofrer, gente, é quando se sofre e não aprende nada. Nada. Você sai daquele processo sem nenhuma, vamos dizer assim, melhora no teu espírito. Nem de resignação, nem de coragem, nem de fé, nem de esperança, de nada. A pessoa fica tão estagnada, remoendo tudo aquilo que ela vive, que se torna um mal sofrer. Veja, isso está no Evangelho para a gente, lá no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Que interessante, né? Mal sofrer e bem sofrer. Então, quando a gente passar por algum problema, gente, vamos, das duas opções, acho que é melhor bem sofrer, né? Fazer com que o nosso aprendizado seja aquele que acelere nosso processo evolutivo. Tem mais umas coisinhas aqui do sofrimento do sofrimento. Doenças, luto. Luto também. Ai, quando a pessoa relembre, conta e reconta, é um sofrimento do sofrimento. Porque aí ela não está deixando aquele momento passar, né? Então, Joana fala o quanto a gente tem que se tratar. E as pessoas vêm dizer assim, puxa, mas como? Que nem foi dito no início, desde que aqui adentramos, a gente já está recebendo toda a atenção, todo o cuidado da espiritualidade para nosso equilíbrio físico e espiritual. Então, as nossas dores que a gente trouxe lá de fora já estão sendo tratadas desde que aqui a gente entrou. Aí, então, sofrimento do sofrimento. Quando a gente sofre, porque sofre. E fica ainda revoltado e bravo, né? Meio tristinho, como diz a história. Tem mais um tipo, que é o segundo. Ele fala assim, o sofrimento do imperecível. Gente, quando a gente imagina assim, olha, sofrimento do impermanência, do imperecível, impermanência, tudo é permanente? Não, isso aqui, daqui a uns anos vai apodrecer e vai se acabar. Nosso corpo vai envelhecer. E aí, nesse capítulo, Joana fala uma coisa bem interessante. Vocês sabiam que tem pessoas que sofrem porque estão ficando velhas? Sofrem. Tem gente que vai ficando assim, porque a gente sabe, esses dias nós tínhamos 30 anos, né? Aí, esses mais um pouquinho atrás, a gente tinha 50. Agora a gente está um pouquinho mais para cá. Você não, né? Você, né? Então, a gente pensa assim, olha, tem gente que não admite que o tempo está passando e sofre pela idade, por tudo tá. E a gente quer assim, que o nosso organismo reaja como agia aos 30. A mesma vitalidade, não tem. Memória. A mesma, vamos dizer, o mesmo vigor. De jeito nenhum, gente. Os nossos músculos já estão todos diferentes. Impermanência. A gente tem que entender tudo isso. E aí tem pessoas que estão sofrendo com isso. Tem pessoas que até aquela história, assim, que se tornam neuróticas em fazer plásticas e mais plástica, para esticando, para parecer mais jovem. Porque não quer sofrer pela idade.
E a gente tem, uma das coisas que a gente tem que entender, que tudo são ciclos, tudo são processos, e a gente tem que aprender com esses momentos e passar. A gente já foi criança, já fomos jovens, fomos adultos, né? Hoje estamos mais maduros e vamos ficar mais madurinhos ainda, né? Então, gente, lei natural. Agora a gente não vai se entregar, é claro, mas não vai sofrer por isso. Aquelas pessoas que ficam abatidas, que de repente se tornam até uma neurose, se tornam depressivas, ansiosas, por uma coisa natural. Impermanência. Isso é do nosso corpo físico, né? Que a gente quer correr e já não corre, né? Por isso que ser avós, é bom ser avó assim, mais cedo, que a gente tem vitalidade, a gente consegue ir atrás. Porque muito tarde você não tem tanto vigor para estar correndo atrás dos pequenininhos, né? Então a gente vê tudo isso, a gente está vendo a impermanência. Corpo físico. Tem muitos que pensam assim, a impermanência, gente, dos entes que estão à nossa volta. Todo mundo que está à nossa volta vai ficar para sempre no nosso lado? Não. Os nossos filhos foram pequenininhos, não foram? Cresceram, ficaram adultos e seguiram a vida. Os netos, a mesma coisa. Os nossos cônjuges, muitas das vezes, alguns já desencarnaram, outros estão ao lado, mas tudo é impermanente. Tudo vai passar. Então, nesse trabalho que Joana fala, é o sofrimento pela posse. Quando eu acho que é meu. Alguma coisa da gente? Nada. Tudo empréstimo, tudo, vamos dizer assim, temporário, por um tempo. As nossas posses, as pessoas que passam pela nossa vida. E quando você se apega nesse sentido de posse, sofre, né? Não tem pessoas que passam pelaquela dificuldade que chama-se uma síndrome do ninho vazio. Que quando os filhos saem de casa, né, que passa por aquela dificuldade de sentir a casa mais vazia. Quantas e quantas pessoas têm esse sofrimento, essa dificuldade? Então, esse processo da gente ir se adaptando e entendendo. O pensamento espírita, a doutrina espírita, coloca esclarecimentos para nós a esse respeito? Sim, coloca. É ou não é? Tanto é que nesse livro Plenitude, ele traz para nós os esclarecimentos. Esse sofrimento, a gente tem que entender que nada é posse. Nós estamos sendo usufrutuários e mordomos daquilo que a gente tem. E estamos numa jornada, num processo de caminhada junto com as pessoas. Como muitas das mensagens, até que o Momento Espírita coloca para a gente, que estamos numa caminhada que nem fosse uma viagem de trem. O trem para numa estação, uns descem, outros sobem. Chega na outra estação, uns descem, outros sobem. E assim é na nossa vida. E eu estive pensando também a questão dos nossos amigos. Quantos amigos que a gente teve, que muito queridos, que a gente gosta, tem lembranças muito boas, mas que vieram, passaram na nossa vida, estiveram conosco, compartilharam essa existência e seguiram seus caminhos. Não é porque a gente ficou de mal que a gente daí agora não está mais em contato. É porque simplesmente cada um segue outro trajeto. Mas a lembrança e o carinho ficam na nossa mente, não fica? Sempre, isso mesmo. Então, aí a gente fica pensando, puxa, mas aquele fulano, aquele Beltrano, não, já foi, já passou. Eu ensinei a ele, ele me ensinou, a gente compartilhou e passou. Que interessante, né? Por isso, essa parte da posse, e a gente vê a impermanência. A gente analisar tudo isso, que tudo tem um período de existência, tudo tem um ciclo. E a gente entender esse processo como natural e necessário para nosso entendimento. Vejam que bacana. Mais um sofrimento que está aqui que Joana fala para nós. Sofrimento dos condicionamentos. Nossa, o que será que é isso?
Esse vem daquelas ideias que a gente tem. Muitas das vezes a gente tem ideias pessimistas. Vocês já viram pessoas pessimistas? Conhece alguém? Aquelas pessoas assim, às vezes, que estão de mal com o mundo, né? Gente, isso só vai fazer mal. Causa um sofrimento para a pessoa e para quem está à sua volta também, não é verdade? Portanto, quando a gente vê algumas coisas que a gente não gosta, a gente não faça. Esse é um dos conselhos que o pensamento espírita e a doutrina coloca para nós. Aquilo que a gente acha assim, que você não gosta, que você tem certa intolerância a determinada situação, não faça. Porque se você não gosta que os outros te façam, então você não seja o causador daquilo. Não seja você o pessimista. Não seja você o maledicente. Ou aquele que vai falar injúrias das pessoas. Lembram daquela historinha que conta-se que Sócrates foi, um dos seus discípulos estava conversando com ele, quando de repente chegou um dos seus alunos e falou: Sócrates, tem uma coisa para te dizer. Daí ele parou assim: primeiro, é verdade? Aí o aluno: não, eu não vi. Então não é verdade. Porque as coisas para a gente falar, a gente tem que ver. Vocês já viram quantas vezes nós passamos informações que nós não presenciamos e a gente passa para frente como se fosse real? E depois a gente até pensa: minha nossa, não era tudo isso. Aconteceu com vocês isso? Muitas, né? Então, quando a gente for passar uma informação, vamos tentar pensar assim: é verdade? Eu vi? Não. Eu só soube pelo tio do meu primo, do meu amigo. Gente, sabe aquelas histórias que quanto mais um conta, aumenta um ponto, né? Vai aumentando. Então, se não é verdade, gente, parou ali. Certo? Então, nessa situação, quando nós formos passar qualquer informação devido a pessoas, situações, circunstâncias, qualquer coisa, uma história que a gente não tenha certeza que é verdade, melhor calar. Não é verdade? Utilidade. Aí ele perguntou assim: o que você vai me falar é útil? Daí o aprendiz: não, útil não é. Não vai ajudar nada, era um comentário, era uma fofoca, era não sei o quê. Não. Né? Trazer um comentário que não vai ter utilidade nenhuma, para quê? Né? Se não é verdade, não é útil, para que eu vou querer ouvir? Né? E é necessário? Não é. Então, para quê? Então, tem certas coisas que a gente já tem que começar a nos policiar para a gente aprender a não passar para frente para as pessoas. Porque existe uma coisa muito interessante, gente. Tem dias, olha, qualquer semelhança é mera coincidência, hein? Você acorda bem, tranquilo, faz uma prece, uma meditação, né? De repente alguém te liga. E conta uma história, e descreve a história, e normalmente é uma história, às vezes, não muito agradável, né? E fala, e refala, e conta. E aquela harmonia que eu estava sentindo vai mudando interiormente. De repente, toda aquela vibração de paz que você estava, mudou tudo. Aí lá vai você, de repente, se reharmonizar novamente, ouvindo coisas boas, pensando coisas boas para você se elevar. Então, durante o dia, nós passamos por vários ciclos. A gente está bem, fica mais ou menos, recebe uma notícia, fica mais para baixo, sobe. Olha só como oscila nossos sentimentos. Agora pense os pensamentos nossos. Voam, né? É que nem eu falo, ó. O pensamento, aqui, ele está assim como se fosse, eles falam que nem fosse um cavalo selvagem. Ele vai, ele volta, ele vem. Quando a gente tem os pensamentos que ficam oscilando demais, a gente tem que aprender a deixá-los aqui. Que nem a gente sempre cita para todos nós. Se a gente veio ao Caminheiros do Bem nesta tarde, que a gente fique aqui esses 40 minutos com o corpo e com a mente.
né? Para que a gente aprenda mais um pouquinho. Então, existe o sofrimento do sofrimento, o sofrimento do imperecível e o sofrimento das coisas que a gente, de repente, não está muito, vamos dizer assim, dos condicionamentos. Se condiciona a falar coisas pessimistas, se condiciona a maledicência. Esse é um caso bem negativo, né? Quando você vai dizer assim, vou fazer um comentário construtivo, ou uma crítica construtiva. Não cabe a isso. Então, começa por nós essas mudanças que a gente vai ter. E para ilustrar um pouquinho a nossa aula, eu estudando esse livro, Pontos e Contos. Alguém conhece esse livro? Gente, é muito 10. Tem cada historinha, né, Shirley? Demais. Eu escolhi uma aqui, deixa eu pegar meu óculos, que vai colaborar, para falar da Dona Leonarda. Qualquer semelhança também, tá, gente? Não estive visitando ninguém. Tudo que está aqui foi o Chico que escreveu. Provas da paciência. Quando se dispôs Leonarda à nova reencarnação, a amiga espiritual veio falar para ela assim. Eu vou pegar só esse parágrafo. Leonarda, minha amiga, grandes tesouros tem conseguido você nos caminhos da vida. E suas aquisições de virtude prosseguem no ritmo desejado. No entanto, a sua provisão de paciência é muito escassa. O seu atraso nesse terreno é particularmente lamentável, provocando enorme desarmonia no admirável conjunto de suas qualidades pessoais. Faça o possível por elevar o padrão de sua resistência pela intensificação do autodomínio. E as realizações do espírito não são gratuitas. Constituem patrimônio eterno adquirido a alto preço. Então, a mentora da Leonarda chegou para ela assim, você vai reencarnar. Mas no quesito paciência, também a desejar. Então, nessa encarnação, você vai ser testada nesse quesito, nessa virtude. Faça o possível para você superar, para você passar essa encarnação da melhor forma possível. E assim, Leonarda nasceu. Só que a Leonarda nasceu numa família, vamos dizer assim, religiosa, tinha toda a ajuda, todo o amparo, mas a Leonarda foi aquela vida assim que, mais ou menos, tudo mais ou menos. Os pais se dedicaram bastante em ajudá-la, mas tudo era impaciência. Tudo queria para ontem, tudo queria para agora. Tem alguma semelhança, gente? Aí veio o casamento. Nossa, Leonarda já ficou ansiosa. Mas também não era tudo aquilo que ela queria. Aí ela achava que era um sofrimento. Meu Deus, aquele marido era um sofrimento. Tudo ela achava justificativa para ficar brava. Vamos dizer assim, a impaciência para ela, se uma determinada coisa estava num lugar, ela ficava muito brava, ficava muito impaciente. Tinha que mudar para outro lugar. A impaciência era uma coisa assim muito forte na vida dela. Com as pequenas coisas, gente. Seja uma xícara fora do lugar, um copo deixado cheio de água, uma toalha no lugar indesejado. Quantos momentos de dissabores e de discussão foi feito da Leonarda na família por causa da impaciência, dela não tolerar aquilo que ela achava assim, o outro tem que fazer tudo. E eu quero ver tudo certinho e arrumadinho. Isso com o marido. Aí vieram 4 filhos. Nossa, a Leonarda achou que a encarnação era um sofrimento do sofrimento, né? A dificuldade, a impaciência com aquelas crianças. E era grito, brinquedo, choro, coisa arada. Gente, a vida da Leonarda foi puxada. E ela dizia, meu Deus, tanto sofrimento, tanta dor, eu só tenho que receber o céu a hora que eu desencarnar, né? Eu vou ser um espírito muito bem atencioso, vou receber muitas coisas boas porque eu estou sofrendo aqui, né? E assim passou a vida da Leonarda e ela ali, ó, tudo. A impaciência ainda não estava dominada.
e impaciência por pequenas coisas. Sabe aquela situação? Ela estava numa fila. Aí, uma fila tinha umas 10 pessoas. A outra fila tinha 3. Ela mudava para D3. O que acontece? A D10 anda, a D3 fica. Porque a pessoa resolveu pagar com moeda. De 10 centavos. Gente do céu. A impaciência dela levava ao extremo, fazendo com que seu organismo ficasse prejudicado e além dos relacionamentos. Vocês conhecem alguém impaciente? Ou, né? A gente mesmo, que a gente é muito ansioso, imediatista. A gente gostaria, assim, que o bolo ficasse pronto em 2 minutos. E não é. Tudo tem seu tempo. E a gente precisa aprender com a paciência a respeitar o tempo. Olha só, cada virtude que a gente vem desenvolver aqui na Terra traz para nós um processo educativo para nós. E a paciência é essa, eu respirar e entender o outro. Porque a gente quer, assim, que o outro se comporte como eu acho que tem que ser, né? Que o outro faça as coisas do jeito que eu acredito que é o certo. E às vezes não é assim, porque nós somos todos diferentes, individuais, e cada um com o seu amadurecimento. Isso que é mais interessante. E a gente tem que ter uma coisa muito necessária para nós, que é o quê? Respeito. Nossa, é isso que está precisando. O respeito entre nós. E aí a Leonarda passou a encarnação. Minha nossa, ela com o marido lá que não dava tranquilidade, né? Por qualquer coisa. Imagine no trânsito de Curitiba. Vocês acham que ela ia surtar assim? Passa um sinaleiro, para no outro. A paciência dela ia ficar muito bem exercitada, né? No trânsito, na convivência, no ambiente de condomínio que mora, com as pessoas que estão à nossa volta, na rua, na fila da panificadora, gente. A hora que você pega a pessoa que ela quer, um desse e um daquele, né? Você com uma pressa e a pessoa querendo um de cada um daqueles doces. Aí a paciência e a gente bonitinho ali, né? Testando, porque a gente aprende. E aí foi. Leonarda foi indo e desencarnou. Chegou no plano espiritual. Deixa eu pegar e vou ler para vocês aqui a chegada. Porque isso é importante. Aí a mentora estava lá, né? Essa parte que eu achei muito legal, ó. Ao terminar a tarefa na Terra, a protetora, né, esperava com serenidade. Abraçaram-se comovidas, né? Logo, Leonarda recuperou as recordações e falando, nossa, essa encarnação, eu garanto que eu evolui. Porque olha o que eu sofri. A minha vida foi só sofrimento, você viu? Né? E falava ainda para a mentora, né? Você viu? Depois das primeiras impressões afetuosas, falou a amiga espiritual. Lamentável você tenha demorado tanto tempo na oficina sem melhorar a obra. Dela, como assim? Refiro-me à paciência, comentou. Cada vez que a bondade infinita aproximava o seu coração do precioso manancial das oportunidades, você recusava apressada. Tentei colocar recursos educativos, mas infelizmente você não ouviu. E a Leonarda com os olhão, né? Só ouvindo ali. Que diz, fui excessivamente provada, olhe como eu sofri. Lembra da minha vida? A dificuldade com o marido, com os filhos, com a sogra, com os parentes, enfim. Vivi na pobreza, na dificuldade. Mas, entretanto, não aproveitou convenientemente. Experimentei muitas dores. Todavia, não guardou os sentimentos e os ensinamentos. Dela, sofri muito. Dela, puxa vida, você falhou nas provas de paciência que o aprendizado humano lhe ofereceu. Mas não se desespere. Haverá recursos para recomeçar. Quer dizer, vai reencarnar e aprender de novo.
Então, a gente, observando a nossa vida, aonde que está o nosso calcanhar de Aquiles? Já pensaram? Que a gente vem para desenvolver virtudes, nos educar, aprender, que a gente encarna. Mas tem uma determinada situação que a gente é mais testado, que é mais exigido. E aquilo às vezes nos incomoda. A gente está aprendendo com o Evangelho que o pensamento espírita nos traz? Por quê? Porque se a gente está vindo à casa espírita, a gente conhece as obras, a gente está buscando fazer os estudos, a gente tem que ter aquela situação que é tão exigida para nós internamente, que é o autoconhecimento. Sabe quando a gente se olha no espelho, assim, bem dentro dos olhos e diz assim, nossa, mas você errou. Fez errado, vai ter que acertar, vai ter que melhorar. Quando a gente faz, vamos dizer assim, um conselho para você mesmo, analisando a tua conduta diária e constante. Então vejam o quanto é necessário o pensamento espírita no nosso dia a dia. A gente pode dizer assim, Chico psicografou mais de 400 livros. Vocês já pensaram 400? Não foi 1, não foi 40, não foi 4. 400. E cada um deles vem uma mensagem dessas assim pra gente. E parece assim que vem pra nós, né? Que vem assim, puxa, presta atenção. Se você está ficando muito impaciente, intolerante, comece a prestar atenção e se policie um pouquinho mais. Puxa vida, tem momentos que o silêncio é uma prece. Sabe essa que diz na maioria das casas? O silêncio é uma prece? Não só na casa espírita, na nossa casa também. O silêncio é uma prece. Então, o pensamento espírita para nós, como tá conseguindo? E aí, para terminar, tem uma historinha que é muito legal nessa obra também. Eu vou resumi-la para vocês irem buscar. Que simplesmente o tema é morrer para descansar. Interessante, né? Morrer para descansar. O nome do nosso personagem, porque as obras do Chico, ele coloca uns nomes bem bacanas, né? Nossa, a gente não pode se inspirar para o nome de filho com os nomes, assim, porque é os nomes, assim, Calderaro, né? Nomes bem diferentes, nomes muito, assim, muito diferentes do nosso cotidiano. Mas o personagem dessa historinha chama-se Sérgio Mafra. Então, o Sérgio Mafra trabalhava na casa espírita. Trabalhava muito firme, muito forte, e fazia, e agia, e trabalhava, dava palestra, dava passe, ensinava, dava curso e tudo. E foi passando o tempo. E ele foi ficando mais com a idade, foi vendo, ele dizia assim, nossa, mas eu acho que lá no plano espiritual deve ser muito melhor. Porque, veja, lá a gente vai precisar pegar o ônibus para chegar na casa espírita, você já vai de aérobus, né? É tudo mais rápido, é pelo pensamento. Eu acho que lá no plano espiritual você é mais produtivo. Porque aqui, ó, eu venho só 7 vezes por semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo na casa espírita. Lá, de repente, eu posso ser mais útil, trabalhar mais. E ficava pensando dessa forma. Aí, um dia, conversando com o mentor calma, Sérgio, calma. Tudo a seu tempo. Existe a nossa encarnação aqui, para nosso aprendizado, para nossa educação, para nós irmos cada vez mais moldando o nosso espírito. E o Sérgio Mafra, não, mas lá é muito melhor, ó. Lá a temperatura é estável. Aqui um dia é 0, outro é 30, né? Lá as estações do ano, eu acho que vai ser assim uma temperatura média de uns 20 graus, tranquilo. E só estava vendo coisas positivas no plano espiritual, coisa que deve com certeza ter, mas também tem outros fatos, né? E assim foi. Passou o tempo e ele com aquela ideia fixa. Puxa, vou ser mais útil. E o tempo foi passando e aquela ideia. Isso não me dá uma gripe no Sérgio Mafra. E o Sérgio Mafra pegou uma gripe e foi definhando e morreu. Morreu. Chegou no plano espiritual, né? Estava lá, parceirinho. E o mentor veio. Nossa, você voltou. Muito bem, seja bem-vindo. E o Sérgio Mafra,
Nossa, agora eu estou aqui. Agora eu vim para trabalhar, para nós fazer, para nós agir. O mentor, muito bem, muito bem. No dia mesmo lá do velório, já deu um passe nele, já deixou ele mais fortalecido e vamos trabalhar. Pegou ele, vamos. Vamos. Passava em asilo, em hospital, em orfanato, em escola, educandário, em casas necessitadas, e era assim, de favela em favela, e não parava. E o Sérgio Mafra já ali, né, não, todo animado. 1 dia, 2 dias, 5 dias, 1 semana. Meu Deus, no final de 1 semana o Sérgio Mafra já estava cansadinho, né? Então ele falou assim, mas é sempre esse ritmo aí? É sempre desse jeito, assim, né? Aí o mentor, mas não tem folga? Segue. Daí ele falou assim, o mentor chegou para ele, então, você antecipou, você queria tanto vir para o plano espiritual e não analisou que na Terra você vem à casa espírita, né, no Caminheiros do Bem, participa das reuniões do mediúnico, mas daí vai para casa, toma um cafezinho quentinho, né, que nem hoje, né, toma um banho quentinho, vai descansar, ouvir música, assistir um filme, descansa, dorme, certo? Aí tem outro dia, aí tem férias, vai passear, vai visitar, vai viajar. Sempre aquele, vamos dizer assim, né? Sempre momentos de descontração, momentos de lazer, momentos de estar junto com os amigos. E daí o Sérgio Mafra já com o zoião desse tamanho, né? Aqui nós trabalhamos. Dele, mas eu achava assim que tinha, né, um tempo, cadê o Bosque das Águas? Cadê as músicas? Não. Aqui o trabalho é para a gente trabalhar. E, para tanto, vamos continuar e voltar ao nosso exercício. E pegou o Sérgio Mafra e vamos trabalhar. Asilo, hospital, favela, orfanato, diretão. Para a gente ver, essa historinha está ali, morrer para descansar. Gente, estamos aqui encarnados. Vamos fazer da doutrina espírita um roteiro para a gente viver bem aqui, encarnado. Se a gente está aqui, tem esse corpo, vamos viver bem. Não é viver bem no conforto, nas regalias. Viver o bem, fazer o melhor com o conhecimento que a gente tem. Se a gente veio desenvolver virtudes, desenvolver o nosso espírito aqui, vamos aproveitar a oportunidade. Porque ela está aqui nas nossas mãos no momento de hoje e a gente não sabe quando vai voltar. Então muitos acham assim, lá, bem mais tranquilo no plano espiritual. A gente faz uma ideia, mas o trabalho lá também é árduo. Então a gente pensa assim, estou aqui, vou fazer o melhor aqui, aonde eu estou. Na minha casa, no meu lar, na minha casa espírita, no meu bairro, aonde eu estou, na minha família. Fazer o melhor, porque esse era o projeto, essa era a proposta e a propósito da minha existência. Para que eu saia, ao menos tendo educado um pouquinho mais o meu espírito, tendo elevado um pouquinho a moral do meu espírito, para que eu me torne um espírito mais tranquilo. Porque não adianta a gente vir aqui, e olha aqui, carregar esse corpício, né? A gente tem que alimentar, dar banho, vamos dizer, dar remédio quando fica doente, atender que dói as pernas, dói isso, dói aquilo. Gente, exige de todos nós o cuidado do corpo físico, mas o cuidado do espírito. Então, a gente ver o nosso sofrimento, como o livro da plenitude da Joana de Ângelo veio mostrar para nós, a gente bem sofrer. Sofremos, mas vamos aprender. Certo? Sem reclamação. Vamos nos educar. Vamos entender o processo. E a doutrina espírita, o pensamento espírita, está aí para isso. Para esclarecer a gente. E se a gente tem o esclarecimento e a gente não está fazendo, a responsabilidade de quem? Nós. Porque daí vão dizer assim, você conhecia, você sabia e não fez. Porque quando erra pelo desconhecimento, tem um peso. Agora o erro conhecendo é outro. Então por isso, o pensamento espírita vem nos esclarecer para bem viver aqui encarnados como desencarnados. Serviço, gente, vai ter em todo lugar.
mas que a gente saiba aprender e fazer o melhor, certo? E se dedicar agindo de coração, fazendo com o pensamento, vamos dizer assim, se dedicando da melhor forma possível para o êxito tanto nosso como daquelas pessoas que estão à nossa volta, tá certo? Pensamento espírita está aí para a gente, para nos esclarecer e ensinar a gente a viver bem aqui, né? Porque é um mundo tão lindinho. Vocês viram as cerejeiras como estão lindas? Nossa! Como tinha uma senhora que dizia, planeta de provas e expiações. Mas que é bonitinho né? Que é lindo Então vamos aproveitar essa encarnação da melhor forma possível, gente. Obrigada pela atenção e tenhamos uma ótima semana.